Muito bem, boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para o texto de Mateus, capítulo 5. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, fica a seu critério. Hoje no café da manhã estava assistindo The Chosen e foi justamente um trecho que Jesus estava preparando esse sermão. Então, foi bem legal ver ele lá, né? O ator, obviamente, né? Planejando como que ia ser e tal, e é justamente o texto de hoje. Então foi bem legal isso. Mateus 5, 13 a 16. Nos fala assim a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Amado Pai, agradecemos ao Senhor por estarmos em Tua casa e podemos aprender mais a Tua palavra. Nos ajuda a sermos cristãos melhores para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Cristo oramos. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a influência do cristão. A palavra de Deus nos ensina que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo, né? João 17 fala sobre isso. Então, qual deve ser a relação do povo de Deus, os salvos em Cristo, com a sociedade mundana, né? Nós estamos no mundo, isso é uma realidade, nós não temos como evitar essa realidade, tá? A questão vital é como vivermos neste mundo sem sermos contaminados por ele. Cristo, nesse trecho aqui do Sermão do Monte, nos ensina exatamente sobre isso. Como o cristão deve influenciar e não ser influenciado. Ou seja, ser um influenciador, não um influenciado, né? Então, em primeiro lugar, Cristo nos dá um exemplo aqui usando o sal. O cristão deve ser o sal da terra. Versículo 13 fala: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Quando nós analisamos essa analogia de Cristo, nós temos que pensar qual é, em primeiro lugar, a função do sal, né? O sal, em primeiro lugar, ele tem que dar sabor, né? Não sei se vocês já comeram uma comida completamente sem sal. Difícil, né? Na realidade é melhor sem sal do que com muito sal, porque sem sal você pode colocar, né? Com muito sal você está perdido. Mas é difícil uma comida completamente sem sal, né? Não tem sabor, não dá prazer de você comer aquela comida, né? A não ser que seja assim, um pedaço de picanha ainda crua, tá bom? Wesley e Letícia, tá? Você só dá aquela fatiadinha assim e come sem nada, até sem sal ela é gostosa. Você tem que experimentar, Wesley. Você tem que experimentar isso. Eu vou fazer isso um dia com o Joshua, você vai ver só. Da mesma forma, a vida do cristão na sociedade deve ser igual ao sal. Tem que dar sabor. Não pode ser só uma coisa sem sabor, uma coisa
sem prazer, né? Uma coisa que as pessoas nos olham e é só mais uma pessoa. Não, nós temos que ser diferentes, darmos sabor para essa sociedade, sermos uma influência ativa e positiva. O sal também tem a função de preservar. Eu gosto quando a gente olha, a gente vai mais para o interior e tem aqueles pedaços de carne e tal, seco e cheio de sal, né? Batido sal. Para quê? Para preservar, né? O sal, ele evita o estado de putrefação, tá? O apodrecimento da carne. O sal evita isso. Então, tá aí uma dica. Se você quer eliminar o corpo de alguém, não use sal, tá bom? Você vai fazer efeito contrário, tá? A presença do cristão deve ser, entendeu, né, pastor Herbert? Tá? Não usa sal, tá bom? A presença do cristão deve evitar realmente a putrefação da sociedade. E nós estamos vivendo uma época bem assim, irmãos, onde pessoas estão vivendo de uma forma totalmente largada, de uma forma totalmente sem regra nenhuma, vivem do jeito que querem e a sociedade está indo de mal a pior. Então, qual deve ser o papel do cristão? Lutarmos contra a progressão do mal, tentando ao máximo possível evitar ou derrotar a podridão ao nosso redor. Como? Quando alguém vem com uma ideia maluca perto de você, seja o sal. Olha, isso não é bom. A palavra de Deus nos fala isso sobre esse assunto, né? Então, seja o sal. Vamos evitar ao máximo possível a podridão na sociedade. Nós não vamos conseguir evitar totalmente, mas o que está ao nosso alcance, façamos, né? E também o sal tem a função de purificar. A brancura brilhante do sal faz uma ligação com a pureza de forma rápida e fácil, né? E nós, como cristãos, devemos ser justamente exemplo de pureza, né? Como eu falei, a sociedade está rebaixando cada vez mais os padrões de moralidade. E nós devemos lutar contra isso. Não podemos acompanhar o mundo. Devemos nos manter puros. Eu sempre gosto de usar essa ilustração. Michael, vem cá. Uhum. Miguel, também. Melhor desse lado por causa da câmera? Acho que sim. Tá bom. Miguel, fica aqui. Mais pra cá? Será que aqui dá? Dona Ana, dá uma espiada ali se aqui tá pegando para mostrar a ilustração. Joia. Você vai para o outro lado. Você vai lá. Miguel é Deus. Ele nem deixou o Senhor como Deus. E o Senhor é o mundo. Tá? Tempos atrás, o cristão ou a igreja, de uma forma geral, tentava manter uma distância de Deus e uma distância igual do mundo. Ah, eu não estou nem para cá para ser fanático e nem para lá para ser um cristão mundano. Eu estou no meio termo. Tá tudo bem. A Bíblia nos ensina que Deus é imutável. Então, Miguel, você não sai daí, tá bom? Ele não vai sair do lugar. Mas a Bíblia também nos ensina que o mundo passa. O mundo está sempre mudando. Muda mundo. Muda mais um pouquinho para lá. Aí, tá bom. Um passinho de cada vez. Não, um passinho. Aí.
Aí é a hora do cristão decidir: eu vou manter a mesma distância que eu estava de Deus ou eu vou manter a mesma distância que eu estava do mundo? Se eu mantenho a mesma distância que eu estava do mundo, eu estou me afastando de Deus. E passa mais um tempo, o mundo vai novamente, vai mais. Tá? Tá bom. Aí, não, mas eu estou na mesma distância que eu estava do mundo. Mas olha a distância que eu estou de Deus. Eu estou cada vez mais longe de Deus, mesmo estando à mesma distância do mundo. E se nós olharmos, eu estou hoje num local em que o mundo estava, em que nem o mundo estava lá atrás. Por isso nós não podemos acompanhar o mundo. Nós sempre devemos estar próximos de Deus e assim vamos ficar mais longe do mundo. Obrigado. Se nós não tomarmos esse cuidado, acabamos acompanhando o mundo. Irmãos, muito tempo atrás era falado que a igreja deve alcançar o mundo. E, infelizmente, muitas igrejas estão deixando o mundo alcançá-las. Deixando o mundo entrar na igreja, ao invés da igreja alcançar o mundo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, como sal, nós devemos ser exemplo de pureza, né? Mas também o sal, ele tem uma eficácia condicional. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, pegar um sal, estava lá muito tempo guardado, velho, mal guardado na realidade, esse foi o meu caso. Na hora que você vai usar o sal, não está salgando. Ele perdeu a sua propriedade de salinidade, né? Para que ele serve? Para nada. Né? Até Cristo dá a ilustração que só serve para ser jogado e pisoteado. Não serve para mais nada. Então, irmãos, a nossa salinidade, ela vem do nosso caráter descrito nas 8 bem-aventuranças que nós estudamos nas 2 últimas semanas. Então, nós precisamos cuidar com isso. Estarmos servindo a Deus de uma forma útil, né? Cuidando do nosso relacionamento com Deus e cuidando também do nosso relacionamento com o próximo. Então é extremamente necessário nós observarmos as 8 bem-aventuranças. Se nós não estamos servindo a Deus, nós estamos nos tornando sal sem sal. Sal sem sabor. Então, vamos tomar cuidado com isso. Também Cristo fala que a influência do cristão é demonstrada pela analogia que nós somos a luz do mundo. Versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Qual é a função da luz? Iluminar. Simples. Qual é a velocidade da luz? Aproximada. Vamos lá, cientistas. Reginaldo devia estar aqui, ele ia já dar, não próximo, ele ia dar exata. Quando alguém falar, quer falar por aqui? Entendeu? Porque nos áudios ele pergunta de que... Exatamente, muito bom. Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz. E a velocidade das trevas? E aí, gente? Fala, dona Ana, aqui. É a mesma, gente. Porque onde há luz, não há trevas. Se tem trevas, é porque não tem luz.
Então a luz chegou, as trevas saíram. Então se a velocidade da luz é 300, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, as trevas estão indo na mesma velocidade para frente, porque ela não vai estar junto. Ok? Gente, nós somos realmente privilegiados. Sabe por quê? Cristo fala que nós somos a luz do mundo. Que outra pessoa recebeu o mesmo título. João capítulo 1. Quem, gente? O próprio Senhor Jesus. Quando ele mesmo pega, e fala, João 10 também fala isso, né? João 1 é João falando sobre Cristo, né? Ele é a luz que veio, né? E já em João 10, se eu não estou enganado, ele fala, eu sou a luz do mundo, né? E aqui Cristo falou o quê? Vós sois a luz do mundo. Então é um privilégio realmente que temos de sermos, recebermos o mesmo título que ele, Jesus Cristo, tem. Qual é a função da luz? Ela deve ser vista, né? O versículo 15 fala, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa, né? Não se pode esconder, nós devemos brilhar. Eu lembro a primeira vez que fomos lá para o Maranhão, em 2004, na época ainda não tinha energia na casa do meu sogro. Então ainda era na base da lamparina, a querosene. Querosene, né, vida? Era querosene mesmo, né? Então era quase que um ritual. Chegava a determinado horário, enquanto ainda tinha sol, nós íamos, pegávamos todas as lamparinas para verificar o nível de querosene, se estava bom, se não estava, completar, deixar tudo prontinho. Quando começava a cair a noite, nós íamos e acendíamos uma a uma e deixávamos uma em cada cômodo, para a gente poder ficar se locomovendo pela casa. Mas nós não colocávamos aquela lamparina no chão, porque não ia iluminar muita coisa. Iria iluminar talvez 1 metro ao redor. Havia na casa alguns lugares no alto, que nós acendíamos a lamparina, chegávamos e colocávamos a lamparina naquele lugar. E aquela luz espalhava, ela alcançava mais lugares do cômodo. Essa é a ilustração que Cristo está nos dando aqui, né? Não podemos esconder, ela deve ser colocada no local para brilhar. E da mesma forma deve ser a nossa vida. Nós não podemos ficar no chão. Temos que ser colocados num lugar onde a nossa luz vai brilhar. Na realidade não é nossa, a luz de Deus em nós vai brilhar. Eu costumo dizer que nós somos igual à lua. A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Né? Então, da mesma forma, nós não temos luz própria. Nós vamos refletir a luz de Deus. Então, que nós possamos brilhar a luz de Deus em nossas vidas. Né? A luz também deve dissipar as trevas. Alguém abre para mim, por favor, Filipenses 2,15. E lê, por favor. O que a gente já falou basicamente. Essa sociedade, essa época, essa era que nós estamos vivendo está indo de mal a pior. Irmãos, não quero ser pessimista, mas vai piorar ainda mais. Vai piorar ainda mais. Tem que ficar num ponto tão podre, tão ruim, que aí, acontecendo o arrebatamento,
o anticristo vai poder chegar e falar, opa, eu vou resolver tudo. Como que ele vai resolver se tiver tudo bom? Né? Tem que estar o pior possível. Então, vai piorar. Né? Vai piorar. Não sendo pessimista, sendo realista, sendo bíblico. Né? Então, aqui nós vemos justamente falando sobre isso, essa geração piorando cada vez mais. E o que nós devemos fazer? Resplandecer como luzeiros nesse mundo. Precisamos resplandecer. A luz também, ela serve como um sinal de perigo. Farol. Eu gosto de ir na praia e ver farol. Para que serve o farol? Só fica aquele treco lá bonito à noite, girando, iluminando e coisa e tal? Não. É para mostrar que ali tem pedra, tem terra seca, para que os navios não se acheguem muito próximos e batam. Então, a luz é um sinal é um alerta de perigo. Então, deve servir para nós. Conta-se a história de um homem que a função dele era acender o farol. Antigamente, que não havia energia elétrica, era uma grande vela, se podemos assim dizer, né? Então ele tinha todos os dias, chegando perto do anoitecer, subir a torre do farol, acender aquele trem, para aquilo ficar iluminando e os barcos de longe poderem ver, ali tem terra firme. E teve um dia, aquele homem dormiu. Quando ele acordou, já era noite. Ele não tinha acendido o farol. Um barco não viu a terra e bateu e naufragou. Então, a luz, ela serve como um alerta de perigo. Nós, como cristãos, devemos fazer a mesma coisa. Ser um alerta de perigo. Que perigo? O que está para vir. Como nós estamos agindo, mostrando para as pessoas, falando a respeito da tribulação, do inferno, nós devemos ser uma luz como um alerta de perigo, né? A luz, ela deve guiar. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Talvez você já tenha visto aquela ilustração que na ponta dos sapatos havia um lugar para você colocar uma lâmpada, para você poder andar à noite e poder iluminar pelo menos um pouco à frente de onde você estava indo, né? Hoje está muito mais fácil, né? Você pega o seu celular, né, rapidinho, né, e está tudo bem, mas naquela época não. Você precisava de uma vela. Então, era colocado na ponta do sapato para ir iluminando. Daí que vem essa ideia de luz para os meus caminhos. Nós, da mesma forma, devemos ser dirigidos pela luz e dirigimos outros para a luz, né? Qual é o resultado da luz? A palavra de Deus fala que outras pessoas poderão ver nossas obras, né? Aquela parte do versículo, diante dos homens. Não é para nós nos glorificarmos, mas é para mostrar a luz de Deus em nós, para que os outros vejam. O que você tem de diferente? É a pergunta que as pessoas devem fazer para nós. Para quê? O versículo continua. Para glorificarem nosso Pai que está nos céus. Não adianta nós brilharmos e de repente só, fui eu sou o cara, eu sou a última bolacha do pacote. Aquela que vem com recheio duplo. Sou eu.
Esquece. Se você fez isso, tua luz já apagou. Brilhar para que os outros possam ver a luz de Deus e glorificá-lo. Lembra, você não tem luz própria. Você só reflete a luz de Deus, né? Para finalizar, 2 Coríntios 10, 17. Pastor, lê para nós, por favor. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. Por quê? Porque a gente sozinho não pode fazer nada, gente. O que nós somos, o que nós temos, o que nós podemos fazer é por causa de Deus. Só temos que ter isso em nossa mente. Então, para finalizar aqui, Cristo ele está mostrando que deve haver uma grande diferença, um abismo entre o comportamento do cristão e o comportamento do mundo. Nós não podemos ser iguais. Deve haver uma diferença. E nós somos chamados justamente para influenciarmos, sendo o sal da terra e sendo a luz do mundo. Então, que nós possamos, dia a dia, trabalharmos com isso e melhorarmos sempre para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de ser o sal da terra e sermos a luz do mundo. Inclusive, temos o mesmo título que foi dado para o Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos, Pai, por esse privilégio. Nos ajuda, Senhor Deus, a podermos brilhar, podermos dar sabor a este mundo. E que tudo seja feito para a Tua honra e Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém.